Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fala: Jesus, o meu coração está à sua disposição nessa noite, Pai, nessa manhã. Fala, Senhor Jesus, essa manhã, Deus, o meu coração está à sua disposição. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor, para que a sua palavra, Deus, Pai, tenha liberdade de falar a cada coração aqui nessa manhã. Pai, que caia por terra, Deus Pai, cadeias, Deus Pai, que ouvidos espirituais sejam abertos, Deus Pai, que tudo que tentar levar nossa mente para distante da sua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que nessa manhã a sua palavra, Deus Pai, encontre guarita em nossos corações, Pai, que haja transformação, muito mais que informação, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor, Deus, por cada vida que entrou aqui, Deus, que a sua presença seja real. Pai, nós santificamos esse local aqui ao Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós temos a convicção, Pai, que onde há um ajuntamento de pessoas reunidas para glorificar o Teu nome, ali o Senhor está. Pai, nós temos certeza que o Senhor está aqui nessa manhã, Pai, que a Sua presença está aqui nessa manhã, Pai, que aonde o Senhor está, a cura, a manifestação da Sua graça, Pai, em nome de Jesus. Deus, amoleça corações aqui, para que possamos ser ministrados pelo Senhor, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome, é que nós oramos. Deus, eu oro também pelo retiro das mulheres lá em cima. Pai, tem mais de 100 mulheres lá em cima, Deus, Pai, nesse final de semana. Pai, que a sua misericórdia, a sua graça, Deus, Pai, gere transformação no coração de cada uma delas. Pai, que esse retiro espiritual seja um marco na vida de cada uma delas. Pai, que elas experimentem, Deus, Pai, profundamente do Senhor. Pai, eu oro, Deus, Pai, que se tem algumas ainda com barreiras, que caiam por terra as barreiras. Pai, se tem algumas envolvidas, Deus, Pai, em pecado, que tem vergonha de confessar. Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que mulheres desçam com novas histórias. Pai, com novas histórias para serem contadas. Pai, que seja um marco na vida de cada uma delas, Pai, de cada uma que está passando, Pai, das que estão servindo. Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, e coloco nas suas mãos cada vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém, Pai. Amém, queridos? Hoje é o encerramento da nossa série Famílias Disfuncionais. Estamos falando sobre isso, né? Já tem 4 semanas, e hoje eu queria encerrar, e eu queria falar um pouco sobre uma família feliz. E nós sabemos que não existe família perfeita, sim ou não? Todo mundo tem convicção de que não existe família perfeita. Não existe a família doriana, né, que faz aquela, que dá aquela encenação que vai ser a família perfeita, mas não existe. Eu gostaria que vocês pensassem e guardassem no coração de vocês o que é ser uma família feliz, ou o que é tentar buscar uma família feliz. Mas eu queria fazer algumas considerações primeiro. A primeira delas é: não saia daqui com culpa. O nosso objetivo em toda essa série não é gerar culpa no coração de vocês, porque eu sei que naquelas temáticas todas nós falamos, talvez que vamos falar hoje, algumas que nós vamos falar hoje, eu sei que dá aquele sentimento assim: quão distante eu estou, mas não gere no seu coração culpa, porque nosso objetivo não é esse. Nós entendemos que culpa não transforma a vida de ninguém. Não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida das pessoas é realmente abrir o coração e se permitir ser transformado pelo Senhor. Então essa série não tem como objetivo de lançar culpa sobre você, muito pelo contrário. Nós viemos essas 4 semanas falando sobre uma família disfuncional, para que você entenda que algumas coisas precisam ser transformadas na sua vida. Por exemplo, eu preciso arrumar o guarda-roupa, que a minha esposa falou aqui semana passada. E no exagero, vocês nem imaginam. Exagerou. Mas isso, a série não é para gerar culpa, mas sim gerar transformação. Nós temos essa série porque existem fatos. Nós temos famílias e casamentos destruídos. Nós vemos a época que as pessoas estão se separando por qualquer motivo. As pessoas começam a imaginar que porque o casamento é para ser feliz, se você não é feliz no casamento, você pode pular do barco, e quem é solteiro já é criado com esse entendimento, com essa mentalidade, se não te faz feliz,
pula fora. E a gente vai acompanhando os casamentos midiáticos. Por exemplo, a Virgínia e o Zé Felipe separou. Agora ela terminou com o Vinícius Júnior. E eu estava vendo uma matéria na internet, que um monte de gente comentando debaixo dele assim, voltar para o Zé Felipe, que ela agora não está namorando mais. E isso acaba inundando o nosso coração, porque a gente começa a imaginar que a família é baseado nesse meio artístico, que realmente parece que vai inspirando os outros, mas isso não é a verdade. O casamento não foi feito basicamente para que as pessoas possam achar que ele faz feliz acima de toda qualquer circunstância. Se não fizer, pode literalmente abrir mão do casamento. Isso não é uma realidade. Isso é um fato que hoje nós encontramos várias famílias, vários casamentos destruídos. E não só um casamento destruído na mídia, mas também dentro das igrejas. A gente vive um período em que as pessoas começaram a abrir mão por pouca coisa do casamento. Por muito pouca coisa do casamento. A cultura nos ensina que a gente pode abrir mão. A cultura nos ensina que você pode casar e pode recasar quantas vezes forem necessários para que você realmente se sinta completamente feliz. Que a gente tem oportunidade de ir mudando, né? Se não der certo agora, pode dar certo depois, e isso não é a realidade. Deus não traçou esse projeto. É por isso que nós precisamos de sabedoria vinda de Deus. Nós precisamos de sabedoria vinda de Deus, porque quem nos aconselha e nos dá direção de ir vivenciando, ir mudando, ir melhorando, é a própria palavra do Senhor, é a Bíblia. É ela que nos instrui, é ela que nos ensina. Então, o que nós estamos falando aqui não é um monte de método para que você tenha uma vida extraordinária, um casamento extraordinário, feliz, mas sim que você possa se despertar para buscar sabedoria, da onde realmente tem sabedoria, que é na palavra do Senhor, que é receber do Senhor e ser direcionado do Senhor, para que você não entre nas estatísticas de casamento que começou e terminou. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23. E eu vou concentrar esse sermão no capítulo 2, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque é o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre um casamento feliz, sobre como ter um casamento feliz. O texto bíblico nos diz assim: disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Só esse versículo. O livro de Gênesis é o começo de tudo. Então no livro de Gênesis começa no primeiro capítulo curando. Ele fala, Deus fazendo curando, né? Nada a ver. É Deus começando todas as coisas. Então no capítulo 2 o Senhor começa a revelar, a fazer o homem. E essa aqui é a primeira frase de Adão. É a primeira frase que Adão diz. Ele diz muito claro, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que é que Adão está dizendo aqui? A primeira fala de Adão, quando ele olhou para Eva, foi literalmente um chaveco, uma cantada. E porque geralmente a gente lê esse texto bíblico, mas é verdade, a gente lê esse texto bíblico muito sériozinho, dizendo assim: não, disse então o homem, muito para baixo, mas quando Deus criou a mulher e colocou a mulher na frente de Adão, ele disse: uau, que mulherão é esse? É como se ele tivesse ficado apaixonado no mesmo instante. Ele visualizou ela de longe e viu aquela mulher bonita que Deus tinha criado. E tem alguns teólogos que dizem que o homem era o rascunho, né? E a mulher que foi a criação definitiva. E ele olhou para aquela mulher e disse assim, bem alto e bem som: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele estava empolgado, é como se ele estivesse dizendo, com perdão da palavra: ô lá em casa, que mulher é essa? Eu me apaixonei nesse exato momento. É literalmente um chaveco, e ele entrou no coração de Eva. Para de rir que eu estou falando sério. E ele entrou no coração de Eva, naquele exato momento, e ele se apaixonou por Eva. Foi aquele uau, e no começo às vezes é assim.
No começo, quando você viu ela ou ele, foi a mesma reação. Você olhou e disse assim, gente, que homem lindo, que mulher linda. No começo é assim, você começa a ficar empolgado, você vê as qualidades. No começo, as coisas começam dentro de nós, naquela empolgação, e diz assim, uau, uau, como é bonito, como vai ser a melhor pessoa para mim e para a vida inteira. Só que o tempo vai passando. E o tempo vai passando, esse uau vai ficando de lado. Essa empolgação começa a ficar de lado. Aí você casa e os problemas começam a aparecer, e as lutas começam a aparecer, as dificuldades começam a aparecer. Aí aquela empolgação no início já não é mais a mesma realidade, já não move mais o coração, ou aquele frio na barriga, né, com a mesma intensidade. A partir daí, já não é mais com esse mesmo olhar. Quantos de nós aqui no começo dizemos uau, mas se nós olharmos agora, depois de anos de casado, nós não temos no nosso coração essa mesma empolgação. Essa mesma admiração. Porque nós começamos a entrar na rotina e acaba que a gente começa a ficar frustrado. E se a gente começar a olhar lá atrás, como o nosso relacionamento começou, como o casamento começou e como está agora, a gente começa a ficar desesperado, porque a empolgação já não é mais a mesma, a entrega já não é mais a mesma, o amor literalmente já não é mais o mesmo, a atração já não é mais a mesma. E se nós começarmos a pensar, se cada um começasse a falar de verdade o que passa no seu coração, talvez olharia e dizia assim, eu já fui um Adão, quando eu vi aquela mulher eu disse uau, mas hoje já não é mais a mesma coisa. Quantos casamentos ou quantas famílias começaram a caminhar no início maravilhoso, mas hoje completamente sem empolgação, sem amor e sem entrega. Vocês estão comigo? Mas eu gostaria de trazer 3 segredos para uma família feliz e para um casamento feliz. E queria que você prestasse muita atenção, até para que a gente possa encerrar deles. O primeiro, acertar as diferenças. Nós precisamos acertar as diferenças. O texto bíblico vai nos dizer, no capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram, ou seja, Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, ele pegou o homem, todos nós aqui temos dentro de nós, características que o Senhor nos entregou, então o Senhor nos criou com um propósito primário, de nos parecermos totalmente com ele. Mas o texto bíblico, aqui eu até destaquei, ele diz o seguinte, e que ele criou homem e mulher, ele os criou, então Deus criou homem e mulher diferentes, ou seja, essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Então, ou seja, homens e mulheres na sua essência são iguais, mas eles funcionam de maneira completamente diferente uns dos outros. A mentalidade é diferente, o que eles pensam é diferente, como eles pensam é diferente. O Senhor nos criou por natureza, em essência, para sermos iguaizinhos a Ele. Só que homem e mulher funciona completamente diferente uns dos outros. E a gente sabe muito bem disso. Tem um áudiozinho de WhatsApp, eu até transcrevi aqui, que ele fala o seguinte, como fazer o homem feliz? 4 coisas muito simples. A primeira delas, dê ele algo para comer, só dá comida. Durma com ele. Básico, anote, mulheres. Deixe ele em paz de vez em quando, porque de vez em quando ele precisa ficar em paz. Isolado. E o 4º ponto, deixe ele sair com os amigos de vez em quando. Esse é o combo da felicidade. É ou não é? Se fizer isso aqui, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. O homem não é complicado. É isso aqui.
como mulheres também não são complicadas. Nesse áudio diz assim, como fazer uma mulher feliz. E é simples também. Como fazer uma mulher feliz, o homem precisa ser amigo, companheiro, amante, irmão, pai, psicólogo, médico, eletricista, mecânico, cozinheiro, decorador, estilista, romântico, inteligente, engraçado, forte, compreensivo, carinhoso, paciente. É simples ou não é? Mas ele não acabou. Só para eu respirar. Continua aqui, ó. E também não reclamar, não olhar para as outras mulheres, lembrar de todas as datas, ligar toda hora, elogiar sempre, dar atenção, comprar presentes, ouvir sem interromper, não roncar, não esquecer o aniversário, não esquecer a data do primeiro beijo, não esquecer a data do aniversário da mãe. Simples assim. Simples assim, amém? Os dois são, em essência, em funcionalidade, completamente diferentes. Tanto homem quanto mulher são diferentes. E às vezes a gente quer tratar as pessoas ou imaginar que as pessoas são exatamente iguais, mas os mundos são diferentes. Os mundos um do outro são diferentes. Por exemplo, aonde há um erro, a ciência agora diz o seguinte, que na cabeça do homem, o homem funciona em caixa. Ele funciona em caixa. Isso é de agora. Então ele funciona em caixa. Então o homem, ele não consegue conversar 10 assuntos ao mesmo tempo. Ele não consegue. Não adianta você tentar, ele vai focar em um só. E é assim, se você for falar sobre filhos, ele tem uma gaveta dos filhos. Se você for falar sobre finanças, ele tem uma gaveta das finanças. Ele vai separando item por item para conversar. Só que aí o ser da mulher é diferente também. Ele é um emaranhado de fios. E desencapado. Aí assim, quando ele fala assim, eu quero conversar, ele fala assim, eu quero conversar, ela quer conversar vários assuntos, tenho várias coisas para resolver. Na mesma hora a cabeça do homem buga. Buga, porque ele não sabe conversar 10 assuntos, ele sabe conversar um só. Ele não sabe sentar e falar assim, nós vamos conversar agora, e ela começa a falar sobre finanças, daqui a pouco ela fala sobre filhos, daqui a pouco ela lembra de uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. E aquilo mistura, e daqui a pouco eu falo assim, você não dá atenção para mim, você não presta atenção em mim. Não tem como, porque nós temos uma caixa dentro de nós, que a gente fala de um assunto por vez. A gente pode até se esforçar. E são filhos encapados em alta corrente. Ela está pensando 10 vezes mais rápido que você. É verdade ou não é? Amém? Aí daqui a pouco ela fala assim, mas você está olhando por nada, está tentando descobrir aonde é que o assunto vai dar. Os mundos são diferentes. Você entender como que o mundo é diferente, basicamente assim, quando o homem começa a brincar, a primeira coisa que ele ganha é o quê? É um carrinho e uma bola. O homem passa o dia inteiro, com mais um amigo, chutando bola, brincando de carrinho, o dia inteiro. Ele não faz mais nada da vida. Agora, quando a mulher cresce, é que ela ganha, eu tenho 3 lá em casa, ela ganha uma boneca. E ela ganha uma boneca, e a boneca ela tem roupa para tudo. Existe Barbie da fazenda, Barbie de cozinheira, Barbie não sei o quê. Cada uma dessas Barbie é uma roupa diferente. É um mundo diferente. Enquanto o homem está chutando bola, a mulher ganha boneca, e ela ganha boneca, e a boneca tem variados looks. Uma atrás do outro. E o homem passa a vida inteira chutando bola e conversando com os meninos. Ela está lá olhando a bonequinha dela e trocando uma roupa para cada ocasião. Para cada lugar que ela vai. Aí quando ela cresce, ela chega no guarda-roupa, com 80% do guarda-roupa é dela, 80%, 90%. Isso estou falando em causa própria. Tudo é dela, e minhas coisas têm que caber num lugar pequenininho. Aí daqui a pouco a mulher fala assim, gente, eu não tenho roupa. Mas é porque ela foi ensinada assim. O casamento é basicamente como se fosse uma galera na piscina. Já entrou na piscina, a água está fria demais. Aí tem um pessoal lá de fora falando assim, vem cá. Aí a água está quente, você fala assim, vem. Vem, então é uma delícia.
pode entrar. Aí você olha mais uma vez, não, está quentinha, vem cá, pula aqui dentro aqui. Aí você está o tempo inteiro convidando, e o casamento é basicamente isso. Mas o que não falam sobre o casamento é que realmente o casamento, a água trinca de gelada, não é enganação. A água realmente trinca de gelada, e quando você vai entrar nessa realidade, você começa a perceber que o mundo das pessoas são diferentes. A realidade é diferente, a cultura é diferente, a família é diferente, onde ela foi gerada é diferente. É a água gelada, é saber que para eu vencer a diferença, a gente precisa aprender a se comunicar. Presta atenção, o homem não sabe ouvir. O homem não sabe ouvir. E a mulher não sabe falar. Porque ela quer falar 1 milhão de assuntos. E o homem fica olhando por nada. Porque a mulher quer que o homem esteja concentrado nela falando. E não é só falar, você precisa gesticular também, entendeu? Precisa olhar para ela e falar assim, eu estou te ouvindo. É mesmo? Porque enquanto o homem não sabe ouvir, a mulher quer falar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e o homem não consegue ouvir de jeito nenhum. O mundo é diferente, as pessoas precisam aprender a realmente se comunicar, a colocar as coisas no lugar, 100% no lugar. Acertar as diferenças, saber que nós vamos passar a vida inteira sendo essencialmente iguais a Deus, mas nós funcionamos de maneira completamente diferente uns dos outros, porque foi assim que o Senhor nos fez. Aprender as linguagens do amor. Tem um livro que é as 5 linguagens do amor, e ele trata as 5, e ninguém ama igual, ou talvez algumas coisas até se parecem, né? Mas é diferente. Eu até anotei aqui para não esquecer. Então cada um tem uma palavra, tem uma linguagem de amor. A minha é serviço. Então quando eu chego em casa, eu fui ensinado assim, quando eu chego em casa, que a casa está limpinha, eu falo assim, essa mulher me ama. Apaixonei por essa mulher. E a da minha esposa é palavra de afirmação e tempo de qualidade. 2 coisas que eu sou péssimo. E de vez em quando ela reclama, você não fala nada de bonito, não fala que eu estou bonito, não fala que eu estou linda. Se meu bem, eu até esqueci, você está sempre linda. Porque são as 2 palavras, e são a maneira dela de revelar amor. Então, as 5 linguagens do amor é toque físico, palavra de afirmação, presente. Algumas pessoas gostam de ter presente, não tem que não esquecer. Presente, atos de serviço e tempo de qualidade. Então, todos nós somos diferentes até nisso. Agora, se a sua esposa tem todas as 5 linguagens do amor, que Deus te abençoe. Que Ele te guarde de maneira poderosa. Que Ele esteja com você nessa missão. Mas as pessoas amam de maneira diferente. O versículo nos diz que o Senhor criou homem e mulher e os criou diferentes, completamente diferentes. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero ter um casamento feliz, eu preciso acertar a diferença e saber que as pessoas revelam amor de maneira diferente. Quantas pessoas que estão frustradas, sentindo que não são amadas, porque não conseguem compreender qual é a linguagem de amor do seu parceiro. Foi Deus que nos fez assim. Ele é que nos fez diferentes uns dos outros. Ele deixou muito claro para nós. Meu querido, e eu preciso investir na comunhão espiritual. Então você fala assim, pastor, o meu casamento está por um fio. Meu querido, a resposta para isso é ter comunhão com o Senhor, relacionamento profundo com Deus. Quantas famílias só vão orar quando vai em uma cela, ou quando frequenta a igreja aqui na hora da oração? Quantas famílias não buscam a Deus, não investem em comunhão espiritual? Quantas vezes essa semana você orou na sua casa, você leu um texto bíblico na sua casa, você orou com o seu esposo ou com sua esposa? Quantas vezes você orou com seus filhos essa semana, que você profetizou na sua casa, que você abriu a sua boca e profetizou na sua casa a bênção do Senhor? Quantas vezes?
Talvez seu casamento está por um fio, mas quando você tem comunhão espiritual, o Deus restaurador se faz presente lá. Ele tem poder de mudar tudo. Eu preciso acertar cada uma das diferenças para saber que quanto mais comunhão espiritual eu tenho, mais o Espírito Santo do Senhor move a minha vida, move o meu coração e começa a gerar em mim transformação. A galera de hoje imaginam que correr atrás de um monte de coisa e não ter uma vida espiritual é mais importante. Meu querido, esquece. Esquece. A Letícia falou semana passada que primeiro Deus, que a primeira coisa que eu preciso estabelecer dentro da minha família é a presença de Deus. Como anda a presença de Deus dentro da sua casa? Como anda a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família? Como anda a presença de Deus? Para que eu possa ter uma família feliz, eu preciso acertar cada uma das diferenças. E nós somos diferentes agora e seremos diferentes por um longo período do tempo até a eternidade. Mas como que anda? Como você tem buscado a Deus? Assim, pastor, eu nem casado eu sou. Meu querido, escute uma parada e crave no seu coração. Quem não ama a Deus solteiro, não vai amar a Deus casado. Quem não entregou a vida dele plenamente para Deus solteiro, não vai entregar a vida dele plenamente casado. Quantas pessoas se frustram com isso? E começam a fechar os olhos. E começa a fechar os olhos, assim, não, vai dar tudo certo, no casamento tudo muda. Isso é mentira. Infelizmente isso é mentira. Pode ser que Deus vá lá e faça um grande milagre, pode ser. Mas a possibilidade é muito pequena. Meu querido, entenda, você que está solteiro, procure alguém que realmente ame a Deus acima de todas as coisas agora, não pós-casamento. Entregue a sua vida agora a Deus, para que quando você casar, você seja uma bênção no seu casamento. Você que é casado, entenda, finque um altar na sua casa de adoração a Deus. Faça da sua casa um templo de adoração a Deus, de comunhão com o Senhor, de comunhão, onde as pessoas encontram o Senhor, onde os nossos filhos encontram o Senhor, onde eles são marcados pela presença de Deus. Rompa hoje com a negligência e se entregue ao Senhor. Um dia um amigo meu, que é até ovelha, é semi-ovelha, né? E que não é crente assim, né? Está ainda no processo. Não, Diego, é o seguinte, e se eu conhecer o menino da igreja, o que você vai falar para ela? Assim, pula fora. Eu vou mentir? Assim, pula fora, mas você não me ama, eu te amo tanto, mas amo muito mais a minha ovelha. Pula fora, porque você, enquanto você não converter, você vai levar todo mundo para o buraco, então, enquanto não mudar de vida. Aí ele falou que ficou revoltado comigo. Meu querido, o princípio não é beleza, o princípio não é finanças, o princípio é amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por que muitos casamentos estão afundando? Porque as pessoas querem só casar e não levam em consideração a entrega plena ao Senhor. Faça da sua casa um lugar de intimidade com o Senhor. Um lugar de intimidade ao Senhor. Segundo ponto, para ter um casamento feliz. Estou correndo que eu preciso pregar o terceiro ponto. Abandonar a individualidade. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nos dizer: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus vai nos dizer que o homem precisa, deixa eu colocar aqui, deixar pai e mãe. O homem precisa deixar, e eu até grifei, deixar para mim é maturidade. Então uma pessoa, para deixar pai e mãe, ele precisa ter maturidade emocional.
Algumas pessoas querem casar para fugir de casa. Então você precisa ter maturidade, deixar de ter maturidade emocional, maturidade financeira. Então precisa ter maturidade financeira para arcar com as despesas de casa. Entenda que é assim, amor não coloca comida em casa. Só precisa ter maturidade financeira e nem é ter dinheiro, mas ter a disposição de conquistar as coisas e de correr atrás. Então eu preciso ter maturidade financeira, eu preciso ter maturidade espiritual mesmo. Então o casamento é um combo, deixar é um combo de maturidade, literalmente maturidade. Ter maturidade emocional para não chegar em casa, lá no casamento e afundar o casamento. Eu preciso ter maturidade financeira, saber que eu preciso correr atrás, que eu preciso compartilhar, saber que eu preciso me entregar totalmente, e saber que a vida espiritual é essencial. O segundo destaque é que a pessoa precisa se unir, eu preciso tirar as bagagens, todas as bagagens, para que eu possa literalmente me tornar uma só carne. Então o propósito de um casamento é que todo mundo que se case torne-se uma só carne. O texto de Gênesis já deixa claro isso, que eu preciso sair de casa, que eu preciso deixar pai e mãe com maturidade, que eu preciso me unir à minha mulher e o meu esposo e tornar uma só carne. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, que esse é um grande mistério, é quando duas pessoas completamente diferentes acertam as suas diferenças e se tornam uma só carne. E isso eu queria destacar, o que Gênesis quer dizer em tornar-se uma só carne. O primeiro passo de tornar uma só carne fisicamente, é saber que já não é mais duas pessoas, é uma pessoa só. Nem apareceu ali, né? A configuração saiu. E fisicamente, é sobre o sexo. Eu preciso entender que quando eu me caso, eu me torno um só através do sexo. É o sexo que traz a unidade. Por isso o Senhor criou o sexo, e o sexo ele é maravilhoso, mas criou o sexo para o casamento. Quantas pessoas estão tornando-se uma só carne antes do casamento, antes de se casar, antes de ver o propósito, estão trazendo marcas para a sua vida, que às vezes a pessoa nem leva em consideração, porque é assim, nós vamos casar mesmo, porque crente é assim quando ele quer pecar, se liga, presta atenção, é assim, nós vamos casar mesmo, então não tem nenhum problema a gente transar, quem já vai casar? E a gente vai passar a vida inteira junto. Então não tem problema a gente começar agora. O que é que tem? Isso é a maior enganação do mundo, porque isso começa a trazer marcas para dentro do coração. É aí assim, o sexo vem para o casamento, quando a pessoa casa, ele perde toda a empolgação, ele perde a atração, e daqui a pouco o casamento esfria, e vira um gelo. Ele pensa assim, não sei de onde começou. Meu querido, eu sei muito bem, o Senhor sabe muito bem, começou antes, porque o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida sexualmente ativa, mas quando casarmos, debaixo da bênção do Senhor, porque é o sexo que nos faz tornar uma só carne. Se eu quero ter um casamento feliz, eu preciso entender que o sexo faz parte dele. O sexo, meu querido, não é tudo num casamento, mas ele revela a saúde dele. O sexo não controla um casamento, mas quanto mais saudável o casamento é, mais a minha relação sexual, ela revela o quanto o casamento está bem. Porque quando eu não tenho uma relação sexual no meu casamento saudável, não tenho sexo no meu casamento ativamente, há algum problema. O propósito de Deus é que nós tornemos uma só carne, e uma só carne fisicamente. Estão comigo? É que eu possa entender que eu preciso viver em unidade de verdade, se tornar uma só carne. Tim Keller vai nos dizer o seguinte, ficou errado aqui por causa da configuração, o sexo foi criado por Deus para unir duas pessoas de maneira completa, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quem criou o sexo foi Deus, e Ele o fez para que o sexo possa ser vivido plenamente no casamento. Meu amado, se você é solteiro, que está aqui, imagina que é suave, rompa hoje com o pecado. Se você é casado, e muitas vezes a sua vida, a saúde sexual do seu casamento, a sua intimidade, está completamente afligida, resolva isso, porque pessoal, tornamos uma só carne, quando a vida sexual nossa é realmente saudável.
Vocês estão comigo? O que o texto bíblico nos diz é que eu preciso ser uma só carne emocionalmente. E emoções é ligada à história. Agora o álbum de casamento já não é mais, não tem só você lá, né? É os dois no álbum de casamento. Agora já não é mais a minha história ou a história dela, é a nossa história. É saber que nós começamos a construir uma história juntos e tudo que nós vivemos até aquele momento não importa mais, porque o que importa é a minha construção com ela ou com ele. É construir emocionalmente a nova história da nova família que foi gerada. Já não há mais individualismo, acabou, porque ser uma só carne é entender que emocionalmente, que a nossa história agora é única, é entender que a minha história, quando a Letícia, agora é única, eu não tenho mais a história do Diego, é nossa história, é a nossa realidade, é o tempo que nós estamos construindo de 14 anos de casados juntos, 14 anos, 14? Ih, deu ruim. Tem 15, ela falou, né? Não, mas foi 2011 que eu casei. Vai fazer 15 agora. Ai, meu Deus. O maior problema não é as piadas da Letícia aqui. É aguentar o pós. Porque o pós é terrível, vocês não imaginam. Nós estávamos no retiro lá em cima. Parecia que o Adilson tinha escrevido ponto a ponto. Tudo que ela falou aqui. E já fez até a figurinha chegou lá em cima. A figurinha chegou primeiro, assim, que figurinha é essa aqui? Que figurinha é essa? Terrível a figurinha. Mas eu preciso saber que nós construímos uma história, que agora já não é mais o Diego, já não é mais a Letícia, somos nós dois, construindo uma história emocional e construindo um relacionamento para a eternidade. Meu querido, quantas pessoas vivem uma vida de casados separados, que não têm a mesma história, que não têm os mesmos planos, que não têm os mesmos sonhos, que caminham diferentes. Ser uma só carne é caminhar financeiramente, é saber que eu tenho conquistas e que as conquistas já não é mais minha. Gente, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres separam tudo, que separam o dinheiro dele o dinheiro é dela, que não vivem realmente em unidade nas questões financeiras, que cada um corre atrás das suas próprias conquistas, insiste em conquistar e tudo é meu. Gente, quantas pessoas a gente escuta falar sobre isso? Quantos casais vivem assim? Tornar uma só carne assim, talvez você está estudando e diz assim, eu vou estudar, eu vou para a faculdade, porque eu quero conquistar. O seu marido está de acordo com isso, se o seu marido não tiver, ou se o seu esposo não tiver, você está errada, porque a história é construída juntos. História construída juntos. Timóteo vai nos dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmo com muitos sofrimentos. E se atormentaram, né? Se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Meu querido, querer conquistar, correr atrás, trabalhar e prosperar, não é pecado. O pecado é quando as duas pessoas dentro de casa começam a competir e o dinheiro começa a trazer tormento dentro de casa e começa a acabar com a unidade que precisa ser vivida em um casamento, fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Então, se você não tem uma unidade financeira, você também não vai construir história. E quem não constrói história, o sexo fica falido em casa. Estão comigo?
E quando nós já não temos mais unidade financeira nas conquistas, não temos mais história, e o sexo, a vida sexual começa a entrar em fracasso, nós deixamos de ser uma só carne e não há um casamento. Não há felicidade, porque só existe um casamento quando as duas pessoas tornam-se uma só. Um dia, atendendo um casal, estava passando por dificuldades há muito tempo. Eles nem estavam juntos no dia que eu os atendi, eles estavam separados. Eu fiz uma pergunta para os dois, mas para ela assim, mas o que é que vocês conquistaram juntos assim na vida? Vocês são bem-sucedidos, todos dois trabalham muito, o que vocês conquistaram juntos na vida? Ela falou, a menina assim, eu não sei nem quanto o meu marido ganha. Eu não sei nem o que ele tem dentro do comércio dele, eu não sei. Eu sei só que ele pagava todas as despesas e ele estava pagando, mesmo separados, ele paga todas as despesas, mas eu não sei nem quanto que ele ganha. O que eles conquistaram juntos? Nada. O que eles planejaram juntos? Nada. O que vocês fizeram um planejamento para conquistar? Nada. Aí como que era a vida deles de história? Nada. A vida sexual deles era um fracasso. Eles não tinham casamento. Quantas pessoas estão querendo ser felizes no casamento sem ter um casamento, meu amado? Não existe casamento sem unidade, sem ser uma só carne. Não existe casamento sem viver o princípio bíblico. Talvez você vai viver em guerra enquanto você não permitir que o seu orgulho caia por terra. Não existe família feliz sem unidade. Meu querido, não existe filhos felizes sem unidade do casamento. Não existe. É duro de ouvir, mas o texto bíblico, desde Gênesis, nos traz o entendimento pleno, que os dois tornarão-se uma só carne, emocionalmente. Eu preciso entender isso com clareza, eu preciso deixar claro que fisicamente, eu preciso me tornar uma só carne, que todas as conquistas não é de um, mas são dos dois. Nós tivemos exemplos de casamento que se acabaram porque o marido nunca revelou a quantidade de coisas que ela tinha para a esposa, e a esposa ficava com o coração desguarnecido, com medo de um dia acontecer alguma coisa e não ter nada. O projeto do Senhor, meu querido, é que a gente possa ter um casamento em unidade plena. Gente, desde Gênesis, a Bíblia começa com casamento, e ela também se encerra em casamento em Apocalipse. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, e no grande dia, o noivo virá, e nós casaremos com Ele como igreja, e estaremos assentados à mesa, diante de um grande banquete. Eu não conheço a realidade de todos vocês que estão aqui, mas se você quer ter uma família feliz, entenda que a unidade, que ser uma só carne, é propósito do Senhor desde quando as coisas começaram. Para se ter um casamento feliz, eu preciso reconhecer os meus erros. Vocês estão comigo? Não existe perfeição. Não existe perfeição. Nós vamos errar diariamente, mas nós precisamos reconhecer os nossos erros. O texto bíblico em Gênesis, no capítulo 3, versículo 12, vai nos dizer: disse o homem, foi a mulher que tu me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Deus tinha vindo conversar com o homem,
E Deus não achou ele. Cadê você? Cadê você, Adão? Adão estava escondido atrás de uma moitinha lá. Atrás de uma moitinha. E Deus chama ele. Por que você está fazendo aí, Adão? Como se Deus não soubesse. O que você está fazendo aí, Adão? O que você está fazendo aí? Aí Deus fala, não. Adão fala assim, não. Nós pecamos. Foi a mulher que você me deu. Ela me fez pecar. Adão, ele não assumiu o erro dele, e a Bíblia nos diz que o Senhor nunca falou nada com a mulher, mas ele deixou muito claro para Adão, que era para ele governar e cuidar do jardim, era para Adão ter falado para a mulher tudo o que Deus tinha dito, mas ele não falou nada, e quando o problema veio, e quando o erro veio, a primeira coisa que ele fez, foi transferir o erro. Quantos de nós estamos dizendo, o erro não é meu, o erro é do outro, é sempre ele, é sempre ela que erra. Estamos sempre analisando o outro e dizendo, não, eu sou perfeito, o erro é dele ou é dela. Quantas pessoas sentam para conversar comigo, pastor, velho, ele é ruim demais, ou ela é ruim demais, é complicado demais, e fala, sempre colocando o erro no outro. Reconheça os seus erros. Reconheça aonde você tem errado. Reconheça os seus erros, assuma cada um deles. Tem um livro maravilhoso que é Amor e Respeito. Esse livro fala que todo homem quer ser respeitado, como diz lá em Efésios capítulo 5, e toda mulher quer ser amada. E nesse livro tem uma parada chamada O Ciclo Insano. E esse livro fala como as pessoas reagem, ou como os dois reagem, porque assim, quando o homem reage sem amor, a mulher reage sem respeito. Isso acaba tornando-se um ciclo. Então, toda vez que um homem age sem amor, a mulher sempre vai agir sem respeito. E a gente começa a entender o porquê que a vaca está indo para o brejo, o porquê que muitos casamentos estão indo por um fio, porque muitas das vezes o homem tem agido sem amor, esperado respeito, não tem tido respeito. Esse é um ciclo, e a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, vai nos dizer que o homem precisa amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o texto vai dizer que a mulher precisa respeitar o seu marido, mas não tem como exigir respeito sem antes amar. Sem antes amar. O autor nos sugere romper com esse ciclo vicioso. Ou seja, quando ele agir sem amor, você precisa agir com respeito, ou vice-versa. É romper com esse ciclo para que as coisas possam ser transformadas. É encerrar esse ciclo que tem destruído famílias, que tem colocado marido e mulher um contra o outro. É romper esse ciclo, é saber que se eu fui maltratado, eu preciso tratar muito bem a pessoa. É saber se eu recebi uma palavra que eu não me agradou. Eu preciso liberar palavras de amor acima de tudo. Isso não só diz respeito a um casamento, diz respeito à vida. É saber que eu preciso quebrar ciclos viciosos que me levam a viver distante de Deus. É entender basicamente que eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou e ter reações completamente opostas dela. Porque aí eu começo a quebrar esse ciclo vicioso e começo a manifestar a transformação.
Eu não sei como você tem vivido Efésios capítulo 5 dentro da sua casa. Eu não sei como tem sido o dia a dia com amor e respeito dentro da sua casa, mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele sabe. Eu não sei o que você presenciou, mas o Senhor sabe. E talvez a palavra, ou as duas palavras mais importantes para construir famílias felizes e para ter uma vida feliz e abençoada é: me perdoe. Me perdoe. É reconhecer todos os erros e ter facilidade de pedir perdão. É ser sincero e começar a dizer: me perdoe, me perdoe e me perdoe. Nós só rompemos com um ciclo quando nós temos a coragem de reconhecer nossos erros e começar a pedir perdão. Ter a facilidade de pedir perdão para as pessoas, inclusive dentro de casa, para que todo o ciclo que tem destruído as famílias, que tem destruído casamentos, caiam por terra. É ter um coração transformado, para que realmente eu possa viver perdoando. Porque na realidade, não existe casamento perfeito, mas sim um casamento onde manifesta o poder transformador do Senhor. E é lá que o perdão precisa prevalecer. Você foi marcado na sua história? Entenda que o Senhor perdoa. O seu casamento está por um triz. Entenda que o perdão restaura todas as coisas. Talvez você é solteiro e já viveu tantas decepções que não consegue nem imaginar. Entenda uma coisa com muita clareza: quem estabeleceu o casamento é o Senhor. É Ele, é quem dá tudo no tempo certo e na hora certa. As coisas irão acontecer, mas permita que o Evangelho transforme a sua vida, o seu coração nessa manhã. Talvez a palavra mais forte, ou que nós vamos falar diariamente, ou quase, no meu caso, quase todo dia dentro de casa, é: me perdoe. Me perdoe, me perdoe e me perdoe. A Letícia frisou aqui semana passada que as pessoas têm dificuldade de pedir perdão dentro de casa, inclusive para filhos. Precisamos estabelecer um princípio do perdão, porque a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, que da mesma maneira que nós somos perdoados, nós também precisamos perdoar quem nos ofendeu. Mulheres que muitas vezes carregam pesos de marcas, de palavras, às vezes de falta de cuidado do marido. É uma manhã de dizermos: eu estou disposta a perdoar. Homens que não querem de maneira nenhuma pedir perdão, meu querido, quebre esse ciclo vicioso. Quebre esse ciclo vicioso e se permita pedir perdão. Eu já disse aqui algumas vezes, eu fui criado praticamente na rua, quando meu pai e minha mãe se separou.
Imagina alguém difícil de admitir erros. Eu fui criado na rua, então a parte da minha infância, até uns 13, 14 anos, eu fui criado solto, igual bicho solto para rua fora. Então em casa, às vezes eu ia em casa. E quando eu casei, imagina alguém que não admitia erro de jeito nenhum. Que eu fui formado assim. Imagina alguém que dentro de casa era terrível, que às vezes errava e não tinha coragem de abrir a boca, e deixava tudo para lá. Imagina alguém assim, era eu. Gente, a Letícia sofreu demais comigo. Eu só sou o que sou porque casei com uma mulher maravilhosa. Eu casei com uma mulher maravilhosa. E eu aprendi no casamento o que realmente é pedir perdão, o que realmente é perdoar. Eu não sei a sua história, mas eu sei exatamente como foi a minha, e eu sei, meu querido, que essa palavra me perdoe, transformou a realidade da minha casa, ela tem podido transformar a sua realidade. Meu querido, essa palavra me perdoe, tem permitido que minhas meninas encontrem com um Jesus sincero e verdadeiro. Meu amado, se você quer ter uma vida feliz, um casamento feliz, não é sobre perfeição, mas é sobre perdoar e ser perdoado, é sobre abrir mão de direitos e aprender sobre diferenças, e se permitir ser transformado pelo Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar. Quero orar por você. Quero que nós oramos juntos nesse momento. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós oramos pelos nossos inimigos, é como se nós estivéssemos lá em Provérbios, é como se nós estivéssemos amontoando brasas sobre a cabeça, é como se nós estivéssemos gerando uma inquietação. Meu amado, eu não sei qual tem sido a sua realidade até chegar aqui. Eu não sei se o seu casamento tem sido disfuncional, e muitas coisas que tornam o casamento disfuncional, nós falamos aqui nessa manhã, e em toda essa série de ministrações. Se você não lembra, mas o Adilson começou ministrando, o pastor Adilson começou ministrando sobre a unidade do casamento, sobre ser uma só carne. Eu ministrei na outra semana, e eu comecei a falar, e a abordagem aqui na outra semana foi sobre a idolatria no casamento, que tem gerado divisão, brigas, é sobre expectativas. A Letícia, semana passada, veio e ministrou sobre os papéis, e ela trouxe com muita clareza os papéis do marido, da esposa, dos filhos. E hoje nós estamos encerrando essa ministração, nos dizendo, falando sobre como estabelecer um casamento feliz. Não é uma receita de bolo, é saber que se não fosse o Evangelho, nós não estaríamos aqui. A parte boa em nós é o Evangelho de Jesus. Nós somos pecadores, e por isso o perdão precisa alcançar nossa vida, e alcançar as pessoas que estão conosco. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, cada um de nós nessa manhã, meu amado, tenha liberdade de falar com Jesus no seu lugar. E talvez algum desses pontos, você realmente vive ele e não traga culpa. Permita o seu coração gere transformação. Talvez tenha sido frustrado na sua casa, em vários pontos, ou alguns desses pontos, e a culpa tem vindo para a sua vida. É o momento de rompermos com esse ciclo e dizermos: eu terei uma vida diferente, Jesus.
Meu querido, ore no seu lugar. Rasgue seu coração no seu lugar. Eu não vou fazer nenhum apelo, porque você veio aqui à frente, mas o Senhor conhece a sua história, Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe, Ele entende, Ele conhece a sua história. Rompe com esses ciclos. Meu querido, ore ao Senhor no seu lugar. Ore, ore, ore e diga: Jesus, eu irei estabelecer um altar na minha família, um altar na minha casa. Comece a declarar: Jesus, eu vou romper com os ciclos que têm nos atrapalhado. Comece a dizer ao Senhor. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.